Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor, a Deus toda a honra, toda a glória e todo louvor para sempre. Livro do profeta Joel, quem trouxe Bíblia, capítulo de número 2, quero compartilhar uma palavra com vocês. Joel, capítulo de número 2, glória a Deus. Versículos 11, ou melhor, versículos 12 e 13. Capítulo 2, versículos 12, 13 e depois o versículo de número 28. Aleluia. Enquanto vocês encontram o texto, eu quero louvar a Deus de todo o coração pelo privilégio e oportunidade de estar aqui nesta manhã. Que Deus em Cristo continue abençoando toda a juventude da terceira região. Pastor Maxwell, coordenador também da juventude na terceira região, do Conjoade. Muito obrigado pela oportunidade. Amém. Capítulo 2, versículos 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Capítulo 2, versículo de número 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Amém. Queridos jovens, baseando-me nestes versículos, com a ajuda de Deus, nós queremos trazer uma reflexão, uma palavra de Deus para o nosso coração, vinculando-a ao seguinte título: chamados ao arrependimento. Eu vou repetir mais uma vez, eu gostaria que você guardasse isto: chamados ao arrependimento. O versículo de número 28, que foi o último que nós lemos, do capítulo de número 2, possivelmente nós poderíamos dizer que é o texto áureo do livro do profeta Joel. É o versículo mais conhecido, é o versículo que nós mais gostamos, é o versículo que nós mais pregamos ou ouvimos alguém pregar. Entretanto, eu peço permissão para nós voltarmos em especial ao versículo de número 28 mais à frente. Na verdade, o profeta Joel, cujo nome significa o Senhor é Deus, ele foi levantado pelo Senhor para profetizar, para trazer uma mensagem não muito fácil, tendo em vista que aparentemente tudo estava bem em Judá. Logo, o povo de Judá havia esquecido, havia literalmente dado as costas para Deus. E Deus, a fim de trazer o seu povo mais uma vez para os seus braços, como sempre, Ele vai levantar alguém. Como sempre, Ele vai levantar um profeta. E o profeta da vez foi o profeta Joel. E olhe que é interessante destacar que a mensagem a priori, a princípio de Deus, através do profeta Joel para o povo, não foi das melhores, irmãos, não foi das mais agradáveis, não foi aquela típica mensagem que qualquer pregador gostaria de pregar. Na verdade, pelo contrário, foi a mensagem que dificilmente nós gostamos de falar, dificilmente nós gostamos de pregar, mas o profeta, ele não tem vontade própria, ou melhor, ele não pode ter vontade própria. Ele deve obedecer à vontade de Deus. É por esta razão
que Deus vai trazer uma mensagem um tanto quanto dura para Joel, e ele se levanta profeticamente falando, chamando a atenção do povo, dizendo: olha, observem os vossos caminhos, prestem atenção nas vossas ações, porque Deus já falou através de Moisés as seguintes palavras: quando nós pecarmos, quando fizermos coisas desagradáveis a Deus, Deus vai nos corrigir. Ele falou em Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo 28, capítulo 28, versículos 38 em seguir. Ele diz: lançarás muita semente no campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto o consumirá. Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém do seu vinho não beberás, nem colherás as uvas, porque os vermes as devorará. Em todos os teus limites terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque as suas azeitonas cairão, e todo o teu arvoredo e o fruto da tua terra, o gafanhoto os consumirá. E isto Deus cumpre, isto Deus faz. Deus permite a invasão de uma grande nuvem de gafanhoto, provocando uma grande destruição em Judá. E já é bom lembrar aos irmãos, na época de então, o povo de Deus, os judeus, o reino do sul, Judá, eles dependiam basicamente da agricultura e da pecuária, tendo em vista que há uma invasão dos gafanhotos, e o profeta, ele vai se fazer valer, digamos que de uma linguagem poética, para chamar a atenção do povo. A invasão é tão grande, é tamanha, que ele vai dizer que o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o migrador, o que deixou o migrador, comeu o devorador, o que deixou o devorador, comeu o destruidor. Independentemente do que seja expresso aqui, se nas diversas fases deste gafanhoto ou desta invasão, uma coisa é certa: a destruição, a devastação, ela foi total. E se não era demais a destruição provocada pelos gafanhotos, o profeta também faz questão de evidenciar. Ele faz questão de dizer que tudo o que foi destruído pelos gafanhotos ainda teria mais alguma coisa para destruí-las. A exemplo do capítulo de número 1, versículos 4 ao 7, a invasão é dos gafanhotos, mas nos versículos 9 a 12, 16 a 18, o que os gafanhotos deixaram, a seca também vai destruir. Afinal de contas, os céus foram cerrados e não mais dar a chuva. Evidentemente que se não há chuva, a terra não é regada. Se a terra não é regada, ela não vai produzir. Mas além desta seca, quando está tudo seco, o profeta também vai dizer que para devastar de forma completa, o fogo também vai queimar, e o povo vai entrar num total desespero, a ponto do profeta, mais uma vez, depois de chamar a atenção de Judá, ele vai convocar o povo e vai chegar no capítulo de número 2 com a seguinte expressão: tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Observem, ele vai dizer: tocai a buzina em Sião. Vocês são estudiosos, vocês gostam de ler a Bíblia, e nós aprendemos de forma bem simples que a buzina é um instrumento musical e que no reino de Judá ela era utilizada com algumas finalidades. Por exemplo, em momentos solenes de adoração a Deus, tocava-se a buzina para convocar o povo para adorar.
mas em outras circunstâncias, em outras situações, a buzina também era tocada para chamar o povo, convocar o povo para uma grande guerra. E Deus vai chamar o profeta para dizer: não é momento de adoração, é momento de guerra. Tocai a buzina em Sião, em voz alta. Outra versão vai dizer em voz de arrabalde. O que é que significa isso? O profeta está dizendo: convoquem o povo com urgência, despertem o povo com urgência. Por quê? Porque por conta do pecado do povo, eu estou levantando um povo forte, sem misericórdia, para chamar a atenção de Judá, para dizer que eu ainda os amo e não quero perdê-los, eu quero de volta para os meus braços. Ainda no versículo de número 1 do capítulo 1, aí Deus vai dizer: perturbem-se todos os moradores da terra. Olha a expressão, irmãos, perturbem-se. O profeta está dizendo: com esta invasão que irá acontecer, todos ficarão perturbados, perderão o controle, perderão o senso. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Vez por outra a gente ouve alguém falando sobre este dia do Senhor como sendo o dia do arrebatamento, mas aqui de forma restrita o texto está se referindo ao dia em que Deus vai levantar alguém para corrigir o seu povo, e ele faz questão de dizer que quando o dia do Senhor virá, quando o dia do Senhor vier, será dia de trevas e dia de tristeza. Aí alguns estudiosos, de forma bem interessante, eles vão pontuar que quando há uma invasão de um gafanhoto, não sei se alguém já teve a curiosidade de observar, a exemplo no YouTube, que quando há uma invasão de gafanhotos, ela é muito densa, a ponto até mesmo de impedir que os raios do sol ultrapassem a nuvem de gafanhotos. E alguns estudiosos vão dizer que quando vem uma nuvem de gafanhoto tão grande, tão densa, tão inumerável, eles vão afirmar que estes gafanhotos são capazes de viajar durante 3 dias, percorrendo pelo menos 1.800 quilômetros, sem parar, sem ser detido por nada e ninguém. Esta invasão, o profeta vai dizer que ela vai chegar, produzindo tanta devastação, que diante deste exército, é como se fosse o jardim do Éden. É muita beleza, são muitos frutos, é algo encantador. Mas após este exército, não vem mais o Éden, vem devastação. É Deus dizendo para o povo: eu não quero isto para vocês. Eu não sou Deus de destruição, eu sou Deus de glória, eu sou Deus de poder, eu sou Deus de maravilhas, mas vocês não me deixam outro caminho. Aí Deus continua falando: nuvens densas, de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Aí eu quero chamar a vossa atenção para uma coisa bem simples. Ora, se Israel ou se Judá especificamente depende da agricultura, se depende também da pecuária, como eles sobreviveriam, o que era que eles iriam fazer? E eu quero pontuar de forma bem simples aqui, pelo menos 4 elementos que são essenciais, que foram essenciais para ele e que também são essenciais para nós. Em primeiro lugar, quando este exército de gafanhotos produz destruição, a primeira coisa que vai faltar para os filhos de Israel é que as videiras não produzirão mais os seus frutos. E qual é o fruto da videira? O fruto da videira é a
uva. Se não tem uva, não tem suco. E quando nós falamos de uva, quando falamos de suco da uva, quando falamos de vinho, nós estamos nos referindo a alegria. Ora, queridos irmãos, se não tem alegria, como você vai trabalhar? Se não tem alegria, como é que você vai cantar? Se não tem alegria, como é que você vai adorar? Se não tem alegria, como é que você vai pregar? E nós estamos vivendo numa época um tanto quanto delicada. A grande maioria aqui é de jovens, e tudo hoje para nós, sobretudo para os jovens, é motivo de ficar meio deprê. É motivo de alguém utilizar-se de alguns instrumentos para produzir em seus próprios corpos alguns cortezinhos básicos. E isto acontece inclusive entre os jovens crentes. Aí é porque o namoradinho não respondeu a mensagem lá do Zap Zap. Aí a Tonha já ficou meio triste. Aí ela já não quer se alimentar, ela já não quer mais responder ao papai. Aí ela vai para o quarto, vai para o banheiro, ou até mesmo na própria escola, e vai começar a produzir alguns cortes em seu corpo. Em partes é porque uma coisinha chamada de tristeza já invadiu o seu coração. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês, é que na época lá de Joel faltava a alegria, mas hoje aqui está presente o Todo-Poderoso. Ele não só tem uva, mas ele tem vinho, tem alegria para a tua vida. Não tinham alegria para trabalhar, irmãos. Aí Deus está dizendo que o povo está sem alegria. Mas além da falta da uva, eles também vão sentir a falta de uma coisinha chamada de trigo. O trigo é o principal elemento utilizado para que nós possamos produzir a farinha de trigo. Afinal de contas, é farinha de trigo, não poderia ser de outra coisa. E a farinha de trigo, ela é utilizada para fazer o quê? Para fazer o pão. Se não tem trigo, não tem a farinha. Se não tem a farinha, não tem um pão. Se não tem um pão, está faltando a palavra. Se não tem palavra, irmãos, a gente vai vir para a igreja, a gente vai pular, vai fazer aviãozinho, vai cortar laço, vai fazer uma série de coisas, mas não tem substância, não tem substância, não tem força. Mas eu profetizo que Deus está levantando um batalhão de padeiros espirituais, crentes dispostos a pregarem a palavra. Não tinha, irmãos. Sem palavra, se não tem alegria, se não tem palavra, o negócio já está para lá de Bagdá. Mas se para você achar que é tudo, não, ainda tinha mais um complicador. Não tem vinho, não tem pão, também não tinha azeitona. E a azeitona, ela era utilizada para ser prensada e produzir azeite. Quando a gente fala de azeite na igreja, nós estamos utilizando-se do azeite como símbolo de quem? Do Espírito Santo, irmãos. Agora eu lhe pergunto uma coisa de forma bem simples: quem somos nós sem a presença do Espírito Santo? Se nós viemos hoje aqui, Júnior, é por causa dele, ô glória. Tudo é dele, por ele, para ele. O jovem que tem o Espírito Santo, ó, escuta aí, crente, se liga, presta atenção no serviço. O jovem que tem o Espírito Santo, ele não precisa de muita coisa não, irmãos, porque é o Espírito quem consola, quem conforta, quem levanta, quem sustenta, quem opera, quem anima, quem dá alegria. Deixa eu ver a mão de quem veio hoje aqui em busca dele. O azeite era tão importante na época de então, que nós vamos observar que ele era utilizado, por exemplo, para as várias coisas, dentre elas
nós podemos destacar é que o azeite ele era utilizado como cosmético para passar no corpo. Já percebeu que crente que tem o Espírito Santo não precisa de muita coisa não? Ele é belo, oh glória, ele é chique, irmãos. É verdade. Aí você olha para mim, a beleza quem dá é o Espírito Santo. Eu casei com uma morena linda, tenho 2 filhos. Ele vai se empolgar, ele está aqui na frente. 2 filhos lindos. Aí Jesus pega o camarada no mundo, que está no lixo, coloca no luxo e diz: agora você vai receber a beleza que só quem dá é o Espírito Santo. Mas além de ser utilizado como cosmético para deixar a pele mais light, mais suave, mais bela, o azeite também ele era utilizado para consagrar a oferta de manjares. Além disso, ele também era utilizado para a produção do fogo nos candeeiros. Crente que não tem azeite, pode observar, se não foi o xoxe, o crente que não tem o azeite, ele tem uma vida apagada. Ele até pode fingir que é bom, que tem graça, que tem glória, mas o povo vai observar e diz: não, ali é só faroeste. Mas o crente que tem azeite, que tem a graça de Deus, ele não precisa dizer: eu tenho fogo, eu tenho glória, eu tenho poder. Ele não precisa. Ele é vaso, é candeeiro, ele tem azeite. Onde ele chega, alguém diz: ali é jovem crente, é de Deus, é diferente. Posso falar? Se disserem que não, vou falar do mesmo jeito. O crente que tem azeite, o jovem em especial, né? Hoje eu sou um jovem de 38 anos. O jovem que tem azeite, irmãos, ele não vem para o conjoado ou para o consagra jovem e canta: este adorador já amanhece adorando. E quando chega no colégio, ele não vai dançar o brega funk, não vai. Não vai. Ele não vai abrir a boca para louvar e chegar no colégio, vai dançar as músicas profanas da Anitta. Não vai. Se ele estiver fazendo isso lá, é porque não recebeu azeite aqui. E para finalizar o azeite, irmãos, é que nessa época o azeite também ele era utilizado para a consagração. Vai ser sacerdote, tem que ser consagrado. Não era com água, não era com óleo de cozinha, era com azeite. Vai ser profeta, tem que receber o azeite. Vai ser rei, tem que receber o azeite. A consagração de Deus na minha e na sua vida é através do azeite. Mas eu nem sou diácono, nem sou presbítero, nem sou evangelista, nem sou pastor. Vou receber azeite? Vai. É o azeite que é vindo do céu. É a presença do amigo Espírito Santo que está falando ao seu coração. O que é que ele está te dizendo aí? Eu estou falando e ele está falando aí ao teu coração, dizendo: alguém pode não dar nada por você, alguém não acredita em você, porque algum dia alguém olhou para mim e disse: ei, rapaz, invente de fazer qualquer coisa na igreja, mas nunca invente de ser pregador, porque você nunca vai ser pregador. Primeiro, é que não tem alguém influente da sua família no ministério. Segundo, é que você não tem aparência. Terceiro, é que você não tem cultura. Como você vai ser pregador? Aí Jesus: deixa comigo, o azeite é meu, eu unjo quem quero, levanto quem quero, consagro quem quero. Você é escolhido dele. Deixa eu guardar isso aqui, irmãos. É nessa situação, irmãos,
faltando azeite, faltando pão, faltando vinho e, para completar, faltando animais. Ora, se não tem animais, como é que vai ter sacrifício? Eu vou repetir, você não entendeu, mas eu vou te explicar. À luz da antiga aliança, todas as vezes que os filhos de Deus, de Judá em especial aqui, iriam oferecer sacrifício a Deus, eles tinham que levar alguns alimentos, alguns elementos. E dentre estes elementos tinham animais. Não entendi, irmão? É simples. É que estes animais eram símbolo, era uma representatividade, era a maneira que o homem tinha de se aproximar de Deus, dizendo: Deus, aqui está o sacrifício, eu errei, eu pequei, mas eu quero a tua presença comigo de novo. Mas não tinha mais sacrifício. Eles não tinham como chegar diante do altar de Deus e imolar um cabrito, porque não tinha mais animais. Se não tem animais, não tem sacrifício. Se não tem sacrifício, não tem como atrair a presença de Deus. Aí Deus diz: Joel, fala, convoca o povo, toca a trombeta, porque o momento é de desespero, Joel, e fale com uma classe de pessoas em especial. Fale com os sacerdotes, Joel, chame a atenção deles, porque eu preciso voltar a manifestar a minha glória no meio do meu povo. Aí Joel se levanta para dizer, aí eu chego nos versículos que nós acabamos de ler, aí Joel se levanta e diz: o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso ele é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem poderá suportar o dia do Senhor? Mas ele diz: tem uma maneira de fazer Deus voltar atrás. E qual é a maneira, Joel? Ele diz: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, se vocês querem ver Deus no nosso meio, se vocês querem ver a glória de Deus manifesta no Conjoande, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. De que maneira, Joel? É apenas de aparência? Não. É apenas quando está com o microfone na mão? Não. De que maneira, Joel? Isso é de todo o vosso coração, com jejuns, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Oh, glória. Rasgai o coração. Olha que interessante, irmãos. Isso aqui é uma linguagem figurada, evidentemente. Joel não está mandando ninguém cometer suicídio. Joel não está dizendo: mete a faca e rasga o coração, não. Joel está dizendo: devemos parar de viver de aparências. Oh, glória. Eu vou repetir, irmãos. Devemos parar de viver de aparência. Rasguem os vossos corações, se derramem por completo diante de Deus. As vestes só mostram aparência. Deus não está preocupado apenas com as suas vestes, não. Ele quer ver um arrependimento de todo o coração. Aí depois que ele vai profetizar isso, chamar a atenção do povo, ele diz: convertei-vos ao Senhor vosso Deus. O que é converter-se? Se você pegar qualquer dicionário da língua portuguesa, de forma bem simples, converter-se é mudar de atitude. Converter aqui não está ligado à palavra remorso. Muitos de nós às vezes temos remorsos pelo que fazemos, mas no outro dia voltamos a cometer as mesmas práticas. Mas quem se arrepende não, irmãos. Oh, glória!
Quem comete o remorso está preocupado, é interessante, é consigo mesmo, mas quem se arrepende não. Quem se arrepende é como se ele estivesse querendo dizer: Deus, eu não queria pecar, mas eu pequei, mas a tua palavra me garante que eu tenho um advogado, oh glória, que é justo. Eu estou arrependido, Deus, eu transgredi contra a tua palavra, eu atingi a tua santidade, mas hoje eu estou com o coração arrependido. Arrependido por quê? Porque eu quero somente te agradar. Arrependido por quê? Porque só tem a tua presença quem tem coração arrependido. Pois disse o salmista que um coração contrito não desprezarás, ó Deus. Hoje Deus nos convoca a nos arrependermos. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Por que, Joel? Primeiro lugar, porque Ele é misericordioso. Oh glória! Para que nós entendamos de forma bem simples o que é ser misericordioso, irmãos. O que é ser misericordioso? Deixa eu te explicar. Eu tenho 2 filhos, e vez por outra, para não dizer todo dia, não é? Eles fazem coisas que não devem fazer. Vez por outra, fazem coisas que não devem fazer. E a bem da verdade é que quando o filho erra, o que é que ele merece? Correção. Esta semana ele está de castigo, por exemplo. Ele está ligado, né? Fez alguma coisa, castigo. Sabe por que eu coloquei de castigo? Para não dar umas 2 chapuletadas. Para ele não receber o toque do varão. Agora imagine um toque de varão ungido, é uma bênção. Não entendi, eu vou te explicar. É que a misericórdia de Deus, ela é tão grande. É tão grande. Oh glória. A misericórdia dele é tão grande, irmãos, que nós merecemos punição. Nós merecemos castigo. Mas ele diz: não, a minha bondade é grande. Eu vou mostrar para você que eu sou misericordioso. Vocês transgrediram, vocês pecaram, mas se houver arrependimento, eu vou manifestar a minha misericórdia. Aí o povo entende, o povo começa a se arrepender. Aí Deus diz: agora é comigo, eu vou abrir os céus, eu vou mandar chuva de novo, oh glória. Não importa como estão as coisas. Aí Deus diz: eu ainda tenho o controle de todas as coisas. Eu vou mandar chuva. A chuva vai regar a terra, mas Deus, a terra está seca. Não importa, a chuva vem aí. A chuva vem aí. A chuva vem. Rega a terra, molha a terra. Os dias se passam. A terra que estava seca, ela começa a brotar. Oh glória! O trigo que não produzia, ele começa a produzir. A videira que não dava mais o seu fruto começa a florescer. Os animais que estavam morrendo, agora eles começam, a exemplo do boi solar. Aí alguém diz: tem sacrifício para oferecermos
a Deus. Aí alguém observa, tem oliveira. Se tem oliveira, vai voltar o azeite sobre a nossa vida. Onde não tinha alegria, agora vai ter alegria. Onde faltava palavra, vai ter palavra em abundância. Onde a lamparina estava apagando, é hora de reabastecer, porque tem azeite de Deus descendo sobre a casa. Aí é neste cenário que Deus diz: se o meu povo se arrepender de todo o coração e se voltar para mim, versículo de número 28, ele vai dizer: e há de ser que depois, oh glória, e há de ser que depois, irmãos, olha como a Bíblia é fantástica, irmãos. Não entendi, eu vou te explicar. Deus inspira o profeta Joel e ele vai se fazer valer de uma palavrinha. Que palavrinha é essa? Depois. Aí a palavrinha depois é chamada de advérbio. E este advérbio, por sua vez, ele expressa uma ideia de tempo. Aí Deus está dizendo: depois que vocês se arrependerem, se voltarem para mim, aí sim, quando vocês fizerem isso, cumprirem todo o protocolo, há de ser que depois o que, Deus? Oh glória! Escuta aí, jovem: derramarei o meu Espírito. Oh, aleluia. Sobre quem, Deus? Tem alguma classe especial? Tem alguém que mereça mais do que outras? É porque eu não tenho um nível de intelectualidade como alguns têm. É que eu não tenho familiares tão importantes como alguns têm. É que o meu sobrenome, ele é totalmente desconhecido. Deus, será que tem alguma classe especial? Aí Deus diz: não tem ninguém melhor do que ninguém. Eu vou derramar o meu Espírito sobre toda, oh glória. Eu vou derramar o meu Espírito sobre toda a carne. Jovens, tem Espírito de Deus para vocês. Adolescentes, o Espírito de Deus também é para vocês. Obreiros, o Espírito de Deus também é para vocês. Eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas, eles vão ser profeta. Os vossos velhos, eles terão sonhos. E os jovens terão visões. Eu derramarei o meu Espírito. Oh, glória. Oh, aleluia. Olha aqui para mim, jovens. É esta simples palavra de Deus que eu tenho para vocês. Como é que está o teu coração? Eu vou perguntar mais uma vez: como é que está o teu coração? Hoje Deus nos chama ao arrependimento. Oh glória! Ele sabe o que fala, irmãos. Eu até queria pregar uma outra coisa hoje aqui. Eu queria pregar uma outra coisa. Mas essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Deus nos convoca. Nos convoca ao arrependimento. Porque quando de fato nós tivermos um coração arrependido, vocês vão observar de forma bem simples. Não vamos precisar de muita coisa não para ver a glória de Deus manifesta no nosso meio, jovens. Nós não vamos precisar de estrelas, nem de celebridades, nem de artistas, não. Porque nós viremos sempre congregar com um coração contrito. E este coração estará voltado por completo ao Deus dos
céus. E hoje Ele te trouxe aqui porque Ele te conhece. Eu não te conheço, mas Ele te conhece e te convoca: arrependei-vos a mim de todo o coração, porque depois que vocês se arrependerem, eu vou derramar o meu Espírito, eu vou derramar o meu Espírito, eu vou derramar o meu Espírito.